Você acredita no poder da palavra? Você acredita que a palavra ela reverbera uma energia que, de acordo com o que é falado, ela pode ser boa ou ruim? Acredita nisso? Olha, o exemplo maior que nós temos é quando a pessoa nervosa, ela xinga. A outra que ouve, ela fica mais nervosa também. Ela se irrita, se sente ofendida, porque o poder da palavra é verdadeiro. Mas a partir do momento em que você expressa palavras boas, a pessoa também sente. Como você gritar, eu te amo. Olha, eu te amo. Isso também reflete positivamente em quem ouve. É isso que nós vamos abordar hoje. Então, se você está aqui, não é por acaso. Nos acompanhe. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá aí, hoje o tema é esse, é o poder da palavra, a energia do Cristo, a energia de Cristo. E aí, um bom dia não faz bem? Poxa, você receber logo pela manhã, bom dia, isso não faz bem? Porque é uma palavra que sai do coração, você está desejando bem ao próximo, que aquele dia seja produtivo, que aquele dia seja alegre, que aquele dia seja benéfico. O poder da palavra é importante, então é preciso que nós pensemos antes de expressar qualquer que seja uma palavrinha. É preciso pensar. Quando a pessoa ela é impulsiva, ela começa a expressar, falar, sem pensar, ela pode sim contaminar as pessoas com suas palavras, como ela também pode incentivar com as palavras para que aquela pessoa que ouve possa melhorar a si mesma. A palavra tem poder, tanto que o Cristo usou das suas palavras para propagar aos corações o amor. O Cristo tem vou aqui falar constantemente sobre aquela série que está fazendo um sucesso mundial, The Chosen. Esta série mostra Jesus ali falando com as pessoas e com a sua palavra que sai do coração cheia de amor, contagiava aqueles que ouviam. E assim também você vê grandes palestrantes falando que aquela energia da palavra entra naqueles que ouvem e a pessoa se anima, fala, caramba, eu vou conquistar. Hoje é tão utilizado, né, as palavras de autoajuda, não é? Hoje tem muitos palestrantes bons que falam sobre a autoajuda, que pregam a melhora, independente da religião. Nós estamos falando de palestrantes, sem contar os grandes palestrantes religiosos, que também têm esse poder da palavra. Sabe que a igreja evangélica usa muito, né? Essa expressão, poder da palavra, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo falou por mim. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Gosto muito de ouvir palestras, eu gosto. No meu tempo vago, em minha casa, eu coloco ali na internet palestras. E ouço palestras de psicólogos, psiquiatras, sim, Augusto Cury, aquele Rossano, que é um psicólogo espírita, Augusto Cury, que não tem uma religião, mas tem uma palavra poderosa sobre o Cristo. Quem mais? Leandro Carnal, o nosso irmão Mário Sérgio Cortella. Gente, esse homem passa um poder nas suas palavras e é um filósofo, professor e filósofo. Como também o professor... Oh, Jesus, me fugiu o nome dele, mas enfim, eu gosto de ouvir porque essas palavras incentivam para que eu possa conduzir melhor a minha vida. Agora, se eu ficar dando atenção às coisas banais, aquilo vai simplesmente me tirando do caminho que eu decidi trilhar. Eu decidi trilhar o caminho do aprendizado que o Cristo veio trazer. E a gente aprende sim, os ensinamentos do Cristo não apenas dentro da religião. Não apenas dentro da religião.
mas também Lúcia Helena, aprendo muito com essa mulher Lúcia Helena. Procura aí na internet estas pessoas, procura, que você verá o quanto que você irá aprender. Então, é preciso sim, colocar um filtro aqui, colocar 2 filtros aqui para que as palavras que sejam úteis para você venham. As que sejam inúteis, esse filtro bloqueie. Vou ouvir coisa inútil, nada? Dou valor à minha vida, ficar ouvindo coisas inúteis? Eu acredito que você estar aqui porque crer que dentro dessa programação você ouvirá coisas utilíssimas à sua vida. Eu acredito nisso. Não acredito que você está aqui querendo se entreter. Entretenimento não é aqui, não é? Mas sim uma palavra que vem da espiritualidade. E hoje quem vai falar conosco é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, que fala sobre esse poder que Deus nos concedeu de expressar palavras que possam beneficiar a quem ouve, como fez o próprio Cristo. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece? Vamos falar com Deus? Vamos expressar o nosso sentimento, a nossa fé, a nossa crença nessa força que nós intitulamos de Deus, para que essa força possa nos fortalecer naquilo que nós queremos fazer? E assim, vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Puxa vida, hein? Olha, essa prece, ela é um poema maravilhoso, mas também são palavras profundas, que quando nós ouvimos com atenção, elas vão ali,
se enraizando em nosso coração, para que realmente sejamos uma ferramenta do bem, sejamos uma luz a iluminar onde nós estamos, sem hipocrisia, sem falsidade, mas com a verdade de nossa crença em Deus. Ora, se eu acredito em Deus e faço uma prece como essa, aonde eu estiver, estarei irradiando de mim aquilo que eu acredito. E sim, farei a diferença onde eu estiver. Assim é você, meu irmão. Ora, onde está Deus? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Onde está Deus? Onde se manifesta Deus? Onde é o escritório de Deus? Em Paulo de Moraes. Me diz aí, onde é o escritório de Deus que eu preciso ter um lero-lero com ele? Eu preciso ter um teto a teto. Já ouviu falar nessas expressões? O escritório de Deus é o coração daquele que realmente quer fazer o bem. Não existe um Deus formado à imagem e semelhança do homem. Isso é loucura daquele que ainda não entende o que é a energia que mantém o universo, que nós, na nossa pequenez, intitulamos de Deus. Deus é essa energia que está presente na vida, mas Deus é como realmente nos apresentou Jesus, e a melhor forma de definir Deus fora dada pelo próprio Cristo. Deus é amor. Então, a partir do momento em que teu coração está repleto de amor, é porque está abrigando Deus. Sem hipocrisia, tá? Sem fanatismo, pelo amor de Deus, sem fanatismo. Sem fanatismo, mas dentro da verdade e da racionalidade. Né, meu amigo Jean? Hein, meu amigo? Dentro da racionalidade, dentro da verdade. Trabalhador da seara do Cristo, Jean. Doutor Jean, um abraço, meu irmão. Mas e usando a racionalidade, onde o que é Deus? Deus é amor. E onde é que está esse Deus em você? Tem amor pelo que você faz? Eu digo para você, um médico que se dedica a salvar uma vida, ele é um Deus. Ora, aquele que está ali para passar por uma cirurgia, então ele está sobre a vida, né? Como dizem, ele está entre a vida e a morte. Quem é o Deus dele? Me diz. Aquele que está lá barbudo no céu, no seu escritório, olhando para os homens? Ou aquele médico dedicado ali que vai ficar 12, 13 horas em pé fazendo a cirurgia? Diga para mim. Então onde está Deus? Nas mãos daquele médico, daquele cirurgião. E assim, quando a pessoa está sofrendo, morrendo de fome, passa alguém e te oferece um pão, quem é o Deus dele? Aquele que está no céu ou aquele homem que está oferecendo o pão? Então, meu irmão, Deus é você, quando você está em Deus e Ele está em ti. Vamos lá. A palavra é tua, meu irmão Bezerra de Menezes. Através da palavra, as vibrações do Cristo ecoam pela humanidade e chegam aos corações de todos e são armazenadas como energias a serem absorvidas, a serem utilizadas nas horas em que a mente, ao se lembrar das palavras do Cristo, possam permitir que eclodam essas vibrações e serem assimiladas na restauração da unidade da vida em cada um. Através do amor, a misericórdia se faz e interage entre os seres, dando-nos as oportunidades de seguirmos adiante, sempre buscando a paz dentro de um equilíbrio natural do qual todos nós necessitamos. Não há diferença entre os seres encarnados e desencarnados, pois os mesmos ouvem as palavras de nosso Senhor
e as absorvem em seus planos como normativas de vida. Quando as palavras de amor do Cristo são assimiladas por nós, não há mais mentiras em nossas vidas. E o sonho do amor passa a ser vivido das formas mais amplas para que a felicidade se estabeleça na simples forma de viver. E diante das contendas em que os corações vivem, as palavras do Cristo, impregnadas em nós, exalam pelos nossos poros essa mesma vibração que vai acalmando os corações. Olha, sinceramente, estas palavras elas são tão profundas que para podermos assimilar o que Bezerra de Menezes acabou de proferir, é preciso, sim, devagarinho ouvir. Olha, eu, em particular, gosto de ler. Além de ouvir, está lendo, porque assim eu consigo assimilar melhor. Bezerra de Menezes, ele fala pausadamente para que a mente possa absorver. Porém, as mentes hoje estão tão agitadas que elas se dispersam facilmente. Então, para que isso não aconteça com você e desperdice esta palavra, escreva a sugestão, olha, ouça e vai escrevendo. Creio que você vai absorver muito mais. E agradeço Bezerra de Menezes. Agradeço por se colocar como um instrumento de Deus atuando em nós. Obrigado, obrigado. Esse Espírito estará conosco logo mais, neste sábado, logo mais, com toda a sua falange, amparando, cuidando, protegendo, curando as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais. Então, se você deseja, entra na conexão do Templo Espiritual Maria Santíssima. O nosso canal aqui, ó, este, irá transmitir ao vivo, tá bom? Então, fica conosco. Sem me estender, peço que você preste atenção na continuidade destas palavras amorosas que realmente pode fortalecer a sua vida. A palavra tem poder quando firmada no amor, dentro das formas regenerativas que cada um necessita. Não tenha pressa. Exerça a paciência para que você entre dentro do tempo de Deus, para que a sua vida seja próspera, para que você consiga mensurar nas dimensões onde está toda a beleza do universo, todo o som que o amor tem para oferecer dentro desse amplo campo de refazimento em que você se encontra. Não existe pressa para amar. A eternidade é o nosso berço, é o nosso caminho. E para que tal intento seja vivido, se faz necessário apenas que a sinceridade de suas palavras possam ser refletidas no olhar amoroso diante de todos quantos estão ao seu redor. Não há distâncias e não há bloqueios. O tempo de cada um é o mais importante nas dimensões que cada um se encontra. Essas palavras exalam força, fé e amor. Diante disso, forças tereis para enfrentar as agrúrias, as perseguições
E todos esses maus entendimentos entre os homens que os levarão a conflitos mundiais, do qual a essência do amor do Cristo agirá sobre todos quantos nesse amor firmar esse poder imenso de entender a situação pela qual o homem se encontra. A prece, o trabalho, a caridade são os fundamentos necessários para a proteção de cada um, para as reservas de vida de cada um. Tenham fé, tenham conhecimento. A tempestade está passando. A bonança chegará aos corações. Poxa vida, viu? Sinceramente, eu me sinto acolhido, amparado, abrigado por estas palavras. Tenha conhecimento. A tempestade está passando. A bonança chegará aos corações. Puxa vida, hein? Puxa vida. Obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado à espiritualidade. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Olha só, eu destaquei esse trecho aqui, ó. Exerça a paciência para que você entre dentro do tempo de Deus. Puxa, é muito profundo as palavras de Bezerra de Menezes. Por isso, não basta você ouvir uma vez. Não basta você apenas ouvir. É preciso se aprofundar nestas palavras. Aí sim você consegue assimilar melhor. Exerça a paciência. Olha só, exerça a paciência para que você entre dentro do tempo de Deus. Muitas vezes, a pressa de alcançar aquilo que quer acaba impedindo você de usufruir bem do aprendizado que te levará a ter o desejo completado, o desejo alcançado. Muitas vezes, esse ímpeto de ter aquilo que quer faz com que você perca o prazer de produzir aquilo que você deseja usufruir. Esse é o tempo de Deus, sabe? Muitas vezes, você já ouviu falar nisso? Que o mais gostoso é namorar? Não já ouviu isso? Você namora e depois você casa. Mas se você estiver ansioso para casar, você perde o prazer de namorar. É assim também com tudo. Você namora a conquista de algo, fica namorando, aí você conquista aquilo. Com pouco tempo, aquela conquista já ficou para trás, você já quer outra coisa. Mas já percebeu que o namoro leva mais tempo. Mas se você fica ansioso demais, você perde esse tempo. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Obrigado de coração. Obrigado. Eu sou grato demais, gente. Eu sou grato demais por poder ter essa oportunidade de estar aqui, ó, nesse tempo que nós dedicamos a aprender com estes espíritos. Eu sou grato demais. Eu sou grato. Porque eu sei o quanto que isso reflete em mim como espírito. Não apenas como corpo, como um encarnado, mas como um espírito que deseja se elevar. Sinceramente, sem hipocrisia, eu sei o quanto que é importante um tempo que nós dedicamos ao aprendizado, ao amadurecimento, ao enriquecimento da alma. Obrigado a você por estar aqui conosco. Sinceramente, o sentimento de gratidão é grande por você nos permitir, por você me permitir a sua presença, estar na sua presença. E olha, por estar aqui, gente, quanto eu me enriqueço. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 136, o que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Que pergunta boa, não é? O que seria do seu corpo se não existisse a alma? A massa de carne sem inteligência? Tudo o que quiserdes
menos um homem. Eixe, tudo o que quisestes, menos um homem. Menos sendo um homem, seria uma massa de carne, apenas um aglomerado de células. Mas a alma anima essas células para que esse corpo possa produzir o que realmente é útil para ele e para as pessoas que o cercam. É o seu caso. Você não é uma massa, não é um aglomerado de células. Você é um espírito que usa dessa massa, desse corpo, para poder produzir, fazer a diferença dentro da sociedade que acolheu a você. Você é um pertencente e uma célula importante nessa sociedade. Então, meu irmão, não se sinta qualquer um. Você sabia que o mundo seria diferente se você não existisse? Sabia disso? Porque a sua existência faz esse mundo ser o que ele é. A sua existência faz esse mundo ser o que ele é. Você é uma célula deste mundo. E faz a diferença. Ah, mas Júlio, eu sou um pequeno, moro longe. Mas e daí? Você convive com outras pessoas que se alimentam daquilo que você produz. E não estou falando da produção dentro da sua área profissional, estou falando da sua produtividade na vida. Você produz energia, você produz palavras, você produz sentimentos. Sem contar que você produziu a sua família, né? Você que é casado, que tem filhos, você sim é um produtor da vida, olha. Eita, que responsa, hein? Mas vamos lá, vamos passar a palavra ao nosso amigo Paulo de Moraes. Como eu conheço muito, eu o chamo de Moraes, né, de Moraes. Essas lições bíblicas, né? Bíblia Sagrada. Paulo de Moraes. Tendo terminado aí o nosso passeio pelos livros históricos, vamos agora aos livros poéticos do Antigo Testamento. Primeiro livro que encontramos no Antigo Testamento, que é considerado livro poético, livro de Jó, com 42 capítulos. Jó vocês conhecem, né? Pelo menos já devem ter usado a expressão paciência de Jó, ou pelo menos escutado, né? Porque para certas coisas na nossa vida, temos que ter mesmo uma paciência de Jó. Mas vamos ver. O livro é a forma literária, tem a forma literária de um relato em prosa, no início e no fim, dentro do qual, em forma de poesia, estão 3 ciclos de discursos polêmicos. Não se sabe quem seja o autor, certamente o maior poeta da Bíblia, que escreveu provavelmente depois do exílio, talvez pelo ano 450 a.C. Em seguida, o livro de Salmos, com 150 capítulos. Nossa, tudo isso? 150 capítulos? Sim, mas se você já percebeu, alguns são até bem pequenininhos, tá? Dá para você ler um por dia, né? Aí, para ir se habituando com o texto. Este é o maior livro da Bíblia em matéria de capítulos. São cânticos ou hinos destinados a ser cantados no culto do Templo de Jerusalém. Os salmos foram utilizados pelo Cristo e pelos apóstolos, e é uma síntese do Antigo Testamento em forma de poesia e oração. A maior parte deles, a autoria foi atribuída ao rei Davi. O livro de Provérbios, com 31 capítulos, é uma verdadeira antologia da sabedoria de Israel. Apresenta-se como um conjunto de coleções de máximas e sentenças. Recolhe provérbios de temas sapienciais tirados dos ensinamentos dos sábios de Israel desde o tempo dos reis até o exílio, quando foi feito o trabalho de reunir
esse material acumulado pela tradição para salvar o patrimônio espiritual de Israel. O livro Eclesiastes, com 12 capítulos, também chamado de O Pregador, ou seja, aquele que fala na Assembleia. Seu autor se diz filho de Davi, rei de Jerusalém, Salomão, portanto. Todavia, deve ser um sábio hebreu da Palestina que viveu por volta do ano 250 a.C. O livro insiste muito no conceito de vaidade, entendida como incapacidade de revelar ao ser humano os recônditos desígnios de Deus. Livro Cantares, ou Cântico dos Cânticos, com 8 capítulos. A obra se apresenta como um drama do amor de um rapaz e uma moça, que às vezes usam linguagem bastante ousada para quem não conhece os costumes orientais. O ambiente do livro é todo pastoril e suas poesias estão cheias de imagens agrestes, exaltando a beleza e o valor do amor. E aí, ficou curioso aí com esse resumo? Você que não leu esses livros ainda, ficou curioso para dar uma folheada neles? Aproveita! Até a próxima! Obrigado, meu irmão Paulo. Obrigado. Todo o domingo, Paulo de Moraes vem nos trazendo aí lições importantíssimas. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer, sim, para poder usufruir dela como deve ser usufruído. Não usá-las como ferramenta de perseguição, como já fora utilizadas no passado. A Bíblia servia como uma arma para destruir aqueles que os religiosos, ditos religiosos, queriam controlar. E aí usava da Bíblia, chamando de herege, chamando de bruxo, disso, daquilo. Você já ouviu isso na história, não é? Então, hoje, nos dias atuais, ainda existe aqueles que usam da Bíblia para perseguir aqueles que pensam diferente deles. Mas a Bíblia não conta isso, ou não pede isso para ninguém. O Novo Testamento, que é a passagem do Cristo no plano carnal, mostra que este veio para acolher a todos, sem distinção. Então, aquele que se considera religioso, que persegue outro que pensa diferente, não está agindo conforme as lições bíblicas. É preciso, sim, seguir os passos do Cristo. Acolher a todos, amparar a todos, conversar com todos, dialogar com todos e servir a todos. Se você se considera religioso, meu irmão, procura servir a todas as pessoas sem distinção, sem preconceito, sem essa ideia preconcebida de que aquela religião está errada e que tem que ser perseguida, massacrada. Isso é do passado. Percebe que até hoje, estes espíritos que viviam aquele período da Inquisição ainda estão aí encarnados? Ainda estão, não, reencarnaram e continuam agindo desse jeito, dizendo que a religião X é errada, aquela é errada, que a minha é certa, a minha salva, as outras não. Bom, obrigado pela sua presença. Obrigado, espiritualidade, pela confiança que nos dá para estar sendo um instrumento. Obrigado a todos. Conto com seu auxílio para que esse trabalho continue e venha acolhendo os corações e despertando a alma para a responsabilidade que cada um tem perante a vida. Sua vida é importante, nunca esqueça disso. Obrigado, viu? Obrigado. Amanhã estaremos de volta. Aqui estão as formas de você fazer parte dessa casa. Faça parte dessa casa. Dentro das suas condições, essa casa precisa se manter. Então nos ajude na manutenção desta casa. Tá certo? Ó, QR Code, conta e contamos com você. Contamos mesmo. Amanhã, aqui, neste horário. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima!